Amém? Abram suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos terminar hoje a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Vamos terminar com o capítulo 5. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5. Quero ler o versículo de 1 a 3. Me acompanhe. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero entregar mais uma vez, Senhor, nossas vidas diante do Senhor. Declarar nossa dependência, nossa carência do Senhor na nossa vida. Obrigado pela tua graça incondicional. Obrigado por ter nos alcançado por meio do teu amor, da tua luz, do teu evangelho, da obra redentora que o Senhor operou por cada um de nós naquele dia. Que mais uma vez nessa noite, Senhor, tua palavra vem nos ensinar, Deus. Ela foi deixada como herança para nos instruir, nos ensinar em todas as coisas. Por isso nós cremos que, conforme a tua palavra, mais uma vez a tua palavra não voltará vazia em nossas vidas nessa noite. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Primeira questão que eu acho interessante, assim, quando Pedro chega, ele fala que ele participará da glória a ser revelada. Isso para mim me chama muito a atenção. Eu tenho uma grande atração disso, já diz, da minha essência, da forma como eu vejo a vida, mas palavras para mim são algo que tem peso. Então, quando eu leio coisas, qualquer palavra para mim, ela tem um peso, ela tem uma medida talvez um pouco maior do que para os outros. Mas as palavras para mim, ela tem significado mesmo, elas têm um significado que realmente traz vida para mim, traz carne, ela traz impacto na minha vida e no meu ser. Então, quando Pedro lhe fala essa questão da glória que será revelada, isso tem um impacto para mim. Isso me traz uma expectativa de algo que virá, que eu não sei como será, não temos nem vislumbre do que será, porque a Bíblia não nos traz nada acerca disso. Fala acerca de mistérios, de figuras apocalípticas, que, quando fala apocalíptica, não no sentido de fim do mundo apenas, mas apocalíptica acerca daquilo que João vislumbrou, quando visualizou por meio de suas visões a questão da eternidade de Deus no seu trono, cercado de serafins, querubins, miríades e miríades de anjos, dos 4 seres que se prostravam diante dele, dos anciãos que estavam lá diante dele. São vislumbres dessa glória, tratada por meio dessas simbologias ou não, mas ele visualizou algo lá e esse algo será revelado. E quando fala de revelado, será algo realmente concreto, que acontecerá, que será palpável, que nossos olhos finalmente verão, estarão diante dos nossos olhos, e esse grande dia, nosso espírito anseia constantemente, com gemidos inexprimíveis. Diariamente. Alguma coisa dentro de nós fica clamando, gemendo, ansiando diariamente por esse grande dia,
quando a glória será revelada. A glória finalmente será revelada. Será um dia, como eu falei domingo passado, de terror para alguns, tremor para todos nós, certamente, a não ser que de instantâneo eu e você sejamos revestidos de uma imortalidade instantânea que nos faça permanecer inabaláveis diante desse momento único. Esses tempos eu postei no Facebook lá um pensamento, um parágrafo, que esse dia será o único dia na história, daquilo que a gente chama de história, onde exatamente, somente naquele momento, anjos, demônios, querubins, serafins, arcanjos, homens e mulheres ímpios, e todos os santos de Deus que estiverem vivos, e todos os santos que vierem com ele naquele dia, se reunirão naquele grande dia e se prostrarão diante do Cordeiro. E com suas bocas confessarão que somente Jesus Cristo é o Senhor. Nunca mais haverá um momento como aquele. Nunca houve antes e nunca mais haverá um encontro de louvor e adoração como naquele dia. Somente naquele dia. Todos, exatamente todos os seres pensantes que possuem uma personalidade, de alguma forma, se prostrarão diante do Rei dos Reis. Quando eu assisto aquele filme, aquele desenho, O Rei Leão, e a gente vê todas as criaturas, né, se ajoelhando diante de Simba, quando Simba é levantado e é mostrado para os animais, todos os animais se prostram, né? Quem sabe nesse dia também não acontecerá o mesmo. Nós veremos minhoquinhas, baratinhas, com o joelhinho prostrado, assim, né? Dando glórias ao Rei dos Reis. Amém. Pedro também fala umas coisas interessantes aqui com relação a aqueles que ocupam o papel de liderança dentro da igreja. Ele fala assim, olha, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. No livro O Monge Executivo, o James Hunter, na história que ele narra ali, nesse livro, ele faz uma distinção bem interessante para mim e para você. Então, assim, como a gente é uma igreja que está começando esse trabalho em célula, tudo, né, começando a implantar já há uns 3 anos, trabalhando isso, eu acho que isso tem muito a ver comigo e com você, e com uma igreja que tem pensado nessa questão de reprodução, nessa questão de cuidado um com o outro, de quando você ocupa um papel de liderança na vida de alguém, quando você ocupa um papel de influência na vida de uma pessoa, é muito importante a gente ter isso em mente. Porque a gente vê que o ser humano, ele se perde rapidinho quando ele tem poder na mão. Enquanto ele não tem poder, ele dá uma forma. Quando ele tem poder na mão, a personalidade se transforma. O caráter se transforma. A pessoa se transforma numa outra pessoa que chega a nos assustar. É uma pessoa quando está servindo e é outra pessoa quando está ocupando um papel de liderança. Então ele fala assim, dessa diferença entre poder e autoridade, que é o que Pedro está trabalhando aqui também. Jesus ele começa a trabalhar isso desde cedo na vida dos seus discípulos, deixando bem claro a diferença e aquilo que ele esperava dos seus, como líderes, como homens que iriam influenciar gerações que viriam, que até aqui estamos nós nessa noite, sendo influenciados por esses homens que ele influenciou e que se tornaram então os maiores líderes que a humanidade tem conhecimento. Transformação, imagine, cara, a influência que esses homens tiveram, e nós estamos aqui frutos do ministério deles, por meio de Cristo, e o ministério deles até hoje nos influencia. Então ele faz uma distinção entre poder e autoridade da seguinte forma. Poder é a faculdade de forçar
ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Então, no sistema militar é isso. O sargento não pergunta se você quer ou não quer. Ele te dá uma ordem, você faz com o cabresto e acabou. É igual cavalo. Coloca um cabresto, manda, fez. Não fez, cadeia. Não tem conversa. A não ser que seja uma mula que empaque mesmo ali. Mas geralmente isso não acontece, porque sempre tem uma consequência. Então, não é militarismo. Então, esse poder que o militarismo, por exemplo, propõe, nunca foi e nunca será uma proposta da fé cristã. A fé cristã tem uma outra proposta. E essa questão de poder, ela está aí fora e sendo exercida o tempo todo. E as pessoas se confundem com relação a isso. Agora, existe um outro aspecto que é o significado da palavra autoridade, que é o que nos interessa. Quando a gente fala de liderança, de influência, nós estamos falando de autoridade. E autoridade significa o seguinte: é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, é diferente. Quando eu exerço o poder e falo, vai lá e faça isso, e quando a minha vida influencia e a minha palavra tem uma autoridade por causa de quem eu sou e não por causa da posição que eu ocupo. Então, para eles, para Pedro olha para isso e ele fala assim, olha galera, liderança, presbitério, diaconia, líder de célula, líder de ministério, qualquer coisa que você estiver ocupando uma posição de liderança, não deve ser feito isso por ganância. Não deve ser feito por ganância. Uma vez eu estava na casa de um amigo meu e ligou lá um telefone, eu atendi o telefone e o cara falou assim, eu queria falar com o fulano. Eu falei assim, tá, só um pouquinho. Quem gostaria de falar? Eu falei assim, é pastor tal. Pastor Volmir, o nome do infeliz. Falei, só um pouquinho. Então eu chamei esse meu amigo, falei, ô João, não era João, mas estou só simulando. Falei, ô João, pastor Volmir quer falar com você. Ele, é meu cunhado. Aí eu já fiquei com raiva. Falei, por que ele falou pastor Volmir para mim, se ele se apresentar para o cunhado dele? Eu nunca liguei para a casa do meu cunhado. Alguém atendeu, falei, não, fala para ele que é o pastor Volmir. Eu já fiquei com raiva ali. Beleza, ele foi lá e falou com o cunhado dele, depois que desligou o telefone, eu perguntei assim, teu cunhado é pastor? Ele falou assim, é pastor. Eu falei assim, de qual igreja que ele é pastor? Não é pastor de nenhuma igreja. Não é pastor de nenhuma igreja? Não, ele está fazendo um seminário. Eu falei, mas e quem que disse para essa criatura das trevas que você fazer seminário te faz pastor? Então, a intenção está errada. A motivação está errada. Há um interesse de posicionamento. Então, quando eu vejo lá no Facebook, lá, pastor Pipe, dá até medo. Sabe? Quando eu preciso desse título na minha vida para ser reconhecido como autoridade. Eu preciso disso. Senão as pessoas não vão me reconhecer. O reconhecimento da posição, do chamado da pessoa, é só uma consequência do chamado. Para mim, tanto faz. Até eu acho muito estranho quando alguém me chama de pastor, né? Tinha um rapazinho que, hoje ele não está mais aqui com a gente, não foi para o céu não, continua entre nós, mas ele sempre me chamava assim, ô pastor, o senhor, e eu achava estranho aquilo, e realmente acho estranho. Então, não precisa me chamar disso. Não precisa me chamar disso, tá bom? Dispenso mesmo. Pode chamar de Pipe, Brad Pipe, pode ser qualquer... Então, pode ser, não tem probleminha. Semelhanças, eu vou entender que a semelhança confunde às vezes. Ok? Então, assim, você pode estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou ao contrário, uma pessoa pode ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder.
Então, autoridade não necessariamente precisa de poder para isso. Então, seja uma pessoa que influencia as pessoas sem necessariamente precisar de títulos. Dispensemos títulos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você só vai me ver usando a palavra pastor na minha vida quando eu tenho que fazer algum tipo de documentação que vai exigir realmente lá uma certa burocracia, e eu vou ter que assinar, né? E geralmente é carta que eu mando para outras igrejas malas. Então, como lá a malícia impera, eu tenho que escrever pastor, porque senão nem isso eu escreveria. Ok? Então assim, o poder sem autoridade, ela corrói os relacionamentos. Ela corrói. E aí essa é a visão. Era isso que Pedro estava tentando combater. Ele falava assim, gente, não façam isso por ganância, sabe? Porque se eu for motivado pelo título, pelo posicionamento, isso denota ganância, denota soberba, denota uma posição que não vem do alto, vem da carne, vem da terra, vem da forma como os homens enxergam o posicionamento da autoridade, mas não vem da parte de Deus. Então, o líder na visão cristã, ele é o servo. E unicamente aquele que serve. O líder, ele não é um dominador. Pedro, ele fala isso. Ó. Não hajam como dominadores. E essa palavra dominador é uma palavra bem que confunde, muitas vezes, no ministério pastoral ou no ministério de liderança de qualquer um. Principalmente, por exemplo, quem está trabalhando com célula, por exemplo, é um líder de uma célula. É uma palavra muito complicada para a gente lidar. A palavra dominar. Por quê? Você pode confundir facilmente dominar com cuidado. Controle com cuidado. Então, o tempo todo, eu preciso estar trabalhando isso na minha mente no que diz respeito à minha função como pastor. O tempo todo eu tenho que tomar cuidado com isso. Entre dominar, controlar as pessoas e cuidar das pessoas. Que é diferente. Controlar é colocar um monte de cercar essas pessoas, não dar a elas a liberdade de escolhas, e eu dominá-la por completo. Cuidar é instruir, tal, mas todas as escolhas competem a ela, estão somente a ela. Amém? Lá em Lucas 22, 24 a 26, Jesus ele disse assim, ó, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então Jesus ele vem trazendo uma nova visão dessa questão de liderança. O mundo propõe uma coisa. O mundo propõe reis, propõe posições, propõe títulos. Jesus vem e quebra tudo isso. Fala, ei, gente, olha, lá é assim, mas aqui entre vocês não. Entre vocês a coisa funciona diferente. Entre vocês, quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve a todos. Isso deve trabalhar uma frustração, né? Para quem está com uma ganância de poder. Isso gera frustração. Gera. Jesus fala, quer ser exaltado? Humilhe-se. Procure o caminho contrário a isso. No versículo 4, Pedro continua dizendo, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha como é tremendo. Por que Pedro precisa falar isso? Pedro está falando de liderança. Pedro está falando de posição. Está trabalhando essa questão da posição. Então ele trabalha dizendo assim, ei gente, não se preocupem com isso, porque a glória virá da parte daquele que um dia a trará. Não se preocupem com glória aqui. Se preocupe unicamente em servir aos outros, porque a glória virá da parte daquele que trará. Não é isso que o texto está dizendo? Olha, quando se manifestar o Supremo Pastor, ele está dizendo de pastor. Daí ele falou, olha, quando o Supremo Pastor, que está acima de todo pastor, de toda liderança, de todo aquele que ocupa uma posição, que está de alguma forma cuidando de pessoas, ele está dizendo, vocês receberão dele a imperecível coroa da glória. Aleluia. Amém? Isso nos coloca numa condição, num lugar em que a gente está buscando somente uma coisa, essa coroa que um dia será revelada.
Não é glória de homens, não é posição de homens, é a coroa. Sabe, se eu quisesse ser um cara que estivesse hoje viajando todo final de semana para pregar pelo Brasil afora, eu estaria. Eu rejeito semanalmente 2, 3 convites por semana. Mas eu tenho que ficar ali, me esquivando para não ir. Porque simplesmente eu não quero. Não quero. E é uma questão assim, eu não sei se isso é chamado ou não. Eu estava conversando com o pastor Charles essa semana, e eu estava explicando isso para ele, porque ele é uma dessas pessoas que, por causa do chamado dele, todo final de semana ele tem que estar viajando, porque ele é um dos líderes do ministério em células, e ele precisa estar viajando todo final de semana para dar conferências. Eu estava dizendo para ele assim, que eu penso que isso é uma questão de chamado, porque eu não tenho isso no meu coração. Não tenho no meu coração. Não quero isso. Sei, chamado. Mas no mundo do pastoreio, da posição pastoral, você é tentado o tempo todo, entendeu? A buscar essa glória. Esse teu nome conhecido, estar lá em evidência e tal. E você precisa trabalhar isso. Trabalhar isso no coração. No versículo 5, na parte A, ele fala assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Amém? Então, da mesma forma que ele está trabalhando o princípio, que é o princípio da servidão, ele está dizendo para os mais jovens, que são esses que têm um espírito de revolução, de mudança, de transformação, né, que quer confrontar, chocar-se com as gerações antigas, as gerações que são mais velhas, quer se chocar. Eu fui assim, provavelmente vocês são assim, né? É difícil ouvir pai e mãe mesmo. Teve um jovem que eu estava conversando esses dias, ele falando das dificuldades dele com a mãe dele. Eu falei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você não supervalorizar a situação em que você está vivendo. Não conheço uma criatura na face da terra que não tenha problema com a mãe dele. Todas as mães são malas. A minha mãe é mala, a tua mãe é mala. E se a tua mãe não for mala, eu vou ficar muito bravo com Deus. Porque só a minha ser mala é sacanagem. A mãe de Jesus era mala de vez em quando. Toda hora tinha que falar. Ela queria se meter, Jesus falava assim, olha, o que tenho eu contigo, mulher? Não é verdade? Tem uma hora que Jesus tinha que colocar a Maria no lugar dela. Então, assim, eles falando para ele isso, falou assim, então, olha, todo mundo tem problema com a mãe, entendeu? E é assim, quanto mais velho você vai ficando, morando debaixo do teto dela, é pior. Entendeu? Isso faz parte da natureza, meu filho. É a natureza te jogando para fora. Sai, vaza, se vira, saia de casa, vai ser dono do seu nariz. Porque o teu tempo está acabando. Aqui com a tua mamãe. O problema é que você tem que... Aquele ditado é bem verdadeiro. Sabe? O lugar, a distância que você vai morar da casa dela é muito importante. Não pode morar perto, certo? Para que ela vá de a pé. E não pode morar muito longe para que ela vá de mala, certo? Então, assim, encontre um meio termo, dificulte de preferência, esconda seu endereço de alguma forma, senão ela vai lá na tua casa continuar sendo mala na tua casa. Por que eu estou falando da mãe? Eu não sei. Ah, não, estava falando porque é difícil, ele estava dizendo que era difícil para ele estar em casa. Eu falei, eu sei que é. Foi difícil para mim também. Foi difícil para mim também. E é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Bem-vindo. Então, assim, esse choque de gerações, cada vez acontece mais bruscamente, né? Cada vez é mais rápido esse choque de gerações. E Pedro, ele chega assim, gente, assim como você não tem que procurar uma posição superior, com relação aos mais velhos, você também tem que procurar essa posição humilde, de ouvi-los. Quantas vezes minha mãe falou assim, não vai. Vou, não vai. Vou, fui e me lasquei. Quantas vezes, cara?
me arrebentava. Voltava para casa todo estourado e a minha mãe falava aquelas com muito amor. Eu te disse. Que ódio daquela velha que eu ficava. Então, quantas vezes ela falou, não vai, e por uma graça da misericórdia de Deus, eu falava, não vou. Aí meus amigos se estrepavam. E eu ouvia minha mãe, graças a Deus. Então, ouvir mãe e pai, conselho de pai e mãe, sabe, ainda funciona nos dias de hoje. Amém? Obviamente que quando isso não diz respeito entre você obedecer a Deus e obedecer seus pais. Mas no mais, tome cuidado, sabe? Quando pai e mãe dão conselhos assim, sabe? Ore a respeito disso, primeiramente. Antes de simplesmente não se sujeitar. Então, o princípio da sujeição, quando diz respeito aos jovens, obedece o mesmo princípio. O princípio da sujeição. Depois, lá no versículo 5b em diante, ele diz assim, sejam todos humildes uns para com os outros. Olha o que Pedro está trabalhando, a questão da humildade. Então, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aleluia. Humildade. Então ele fala, humilhem-se uns aos outros. Agora o que é interessante aqui, que é uma coisa que a gente tem que estar atento a tudo isso, é que Pedro fala que Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste ao orgulho. Uma barreira entre eu e Deus é o orgulho. Então o orgulho é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, de toda forma, e procurarmos sermos humildes acima de tudo. Então, humilhar-se, sabe? É engolir sapo muitas vezes. É pegarmos as nossas razões, as nossas certezas em certos momentos e submetermos isso diante de Deus. O meu pastor, ele tem um testemunho assim incrível, pastor Edson Barbosa. Todas as vezes que a gente está junto assim, em discipulado, e ele já contou essa história dele diversas vezes. Uma vez ele fez uma viagem, e quando ele voltou de viagem, o co-pastor dele tinha puxado o tapete dele. Tinha inventado uma mentira na igreja, e a moral da história é que quando ele volta de viagem, já havia toda uma movimentação contra ele, tudo influenciada por esse co-pastor que estava ali do lado dele. Então, Brunelão já sabe, né? Você fica esperto. Já tá. E ele volta lá e está toda aquela situação criada. A moral da história é que ele é convidado a se retirar da igreja a qual ele fundou. Ele tinha começado uma igreja que estava bombando, muita gente. E há um tempo atrás, esse pastor simplesmente fugiu com uma mulher da igreja, deixando a esposa e foi embora. Abandonou tudo por causa de uma aventura. E a igreja, obviamente, pegou e deu as contas para ele. E aí, adivinha quem foi a única pessoa que ligou para ele, oferecendo o peito, um abraço, o ouvido? Ele. O pastor Edson ligou para ele, dizendo assim, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Sem nenhum dedo de acusação, mas eu estou aqui. Então são coisas assim que nos desafia, né? Eu acho que todos nós nesse lado mandaria um recadinho no Facebook, né? Inbox, dizendo, toma, né? Deus é justo, graças a Deus, se lascou, finalmente. Coisas do gênero, como a gente vê muitas vezes, né? Mas é isso, então, humilhem-se diante do Deus vivo, que vale a pena. Porque quando Deus exalta, meu querido, ninguém derruba
Agora, quando a gente procura a glória que não vem dele, a gente fatalmente pode ser derrubado de nossa posição. Lá em Mateus, Jesus continua dizendo assim: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. E amém. Versículo 7, Pedro continua dizendo assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, por que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre ele? Porque é ele quem cuida da gente. Então, eu sofro de ansiedade, eu sei muita gente que sofre de ansiedade. Você quer ver alguém que sofre de ansiedade? É só você ver as perninhas assim, ó. Perninha, bracinho, unha na boca direto, né? Só tá um toquinho do dedo aqui. Isso são sinais de ansiedade. Pessoa que sofre de ansiedade, né? E para Pedro, essa questão, ela é algo que precisa ser trabalhado na minha vida e na tua vida, porque isso denota uma certa, meu Deus, sumiu a palavra agora. Uma certa busca de autonomia da dependência da parte de Deus. Pessoas que geralmente estão ansiosas têm dificuldade de confiança. De confiar em Deus, descansar em Deus. Aquela coisa, a mente não para. Está o tempo todo trabalhando, o tempo todo te roubando energia, vida. Não consegue dormir, né? A mente fica a 1 milhão ali o tempo todo. E Pedro está dizendo assim, gente, sabe, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que cuida de vocês. O que ele está apontando com isso? Que a ansiedade, ela conspira contra essa confiança de que Deus é quem cuida de mim e quem cuida de você. E por isso que eu e você precisamos descansar nele. Descansar nele. Isaías, eu não lembro o texto, mas Isaías fala assim, que no descansar e no confiar em mim está a sua salvação. Aleluia. Está a sua salvação. No descansar e no confiar em mim está a sua salvação. Aleluia. Glória a Deus por isso. Versículos 8 em diante. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lutero, ele era meio louco, né? Lutero, ele disse uma vez uma frase que é interessante aqui. O melhor método para expulsar um demônio, nota aí, sessão Rebeca Brown, Neuza Tioca agora. O melhor método para expulsar um demônio, se ele não ceder aos textos das Escrituras, é ridicularizá-lo. Nossa, isso que está escrito aqui eu não conseguia ler, é difícil, né? Se ele não ceder aos textos das Escrituras, é ridicularizá-lo, zombar dele, pois ele não suporta o escárnio. Ele não suporta o escárnio. Isso é o que Lutero dizia. Thomas More, ele também dizia, também disse, o diabo, o espírito orgulhoso, não tolera ser motivo de chacota. Então você quer deixar o diabo endiabrado? Você quer deixar o diabo endemoniado? Como diz o Brunero, endemoniado? Tire sarro dele, numa situação em que ele está ali. Não. Vai lá e tira com a cara dele. Não sei se isso tem validade ou não. Só estou repetindo o que Lutero acreditava e aquilo que Thomas More também dizia. Então nós temos que resistir ao diabo, Pedro está dizendo aqui. E eu acho que essa questão do resistir ao diabo tem tudo a ver com a situação de Jesus quando foi tentado lá no deserto. Jesus, ele é tentado em 3 áreas, e durante essas 3 áreas ele dá 3 respostas
para Satanás, quando está ali naquela situação. Então, a resposta para mim, de como você resiste ao diabo no seu dia a dia, envolve 3 áreas. Se você puder anotar, anote aí. Primeiro, é que você tem que viver uma vida de dependência de Deus, como forma de resistir às investidas do inimigo. Pedro não está falando a questão da ansiedade, que é uma forma que você denota não confiança, não descanso, do cuidado de Deus. Então, Jesus ele também nos ensina por meio da sua vida que a gente procura, então, resistir às investidas do inimigo simplesmente vivendo uma vida de dependência e confiança nele. Porque ele responde, Satanás, quando o diabo chega para ele e fala assim, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele está morrendo de fome ali, 40 dias já jejuando no deserto, e Satanás vem e oferece isso para ele. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia e amém. Então a dependência de Deus é a primeira forma que a gente tem para resistir a essa investida do inimigo. Porque o diabo vai querer te tirar dessa dependência todo dia, todo momento. Ele vai tentar fazer você resistir ao mundo pelas suas próprias forças. Você conseguir o sucesso por suas próprias forças. E não nele. Não é interessante que Jesus em nenhum momento ele faz uso da sua posição como Messias, da sua posição como Filho de Deus, como Deus que é, o poder que ele tinha, naquele momento, ele é tentado, naquele momento, a deixar sua dependência de Deus e usar o seu próprio poder para transformar pedra em pão, e ele responde, não. Como exemplo para mim e para você, ele nos ensina a viver integralmente todo o seu ministério na total e absoluta dependência do Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus opera enquanto homem, enquanto vivendo o seu ministério na terra, é na total e absoluta dependência do Espírito de Deus que está sobre ele. Então a primeira coisa é essa, não saia dessa dependência de Deus. Resista à investida do inimigo sobre a tua vida, sempre vivendo uma vida de dependência de Deus. Está faltando pão, está faltando qualquer coisa, mas viva na dependência de Deus. A segunda coisa que ele nos ensina ali é que a gente não pode colocar Deus à prova. E tem muita gente que faz isso. Por exemplo, quando Deus te dá um conselho, não case, não viva em julgo desigual, e eu vivo em julgo desigual, eu estou colocando Deus à prova. Porque existe uma ordenança que vem, não entre nessa. E depois que eu entro nessa, eu fico orando para que Deus converta o coração da pessoa. Isso é colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova. Eu ganho R$1.000 e faço uma conta de R$2.000, crendo que Deus vai suprir a minha necessidade. Isso é pôr Deus à prova. Eu não estou dizendo de um chamado específico que Deus fala assim, olha, você vai lá para a Índia, como o Kenny estava falando agora há pouco. E Deus vai levantar todo o sustento para que você faça isso. Deus vai dar um jeito de que isso aconteça, assim como aconteceu quando o Kenny foi no ano retrasado e Deus, de alguma forma, supriu toda a necessidade necessária para isso. Então, Satanás aparece e coloca para ele assim, olha, se você é o filho de Deus, jogue-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhes respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aleluia. Sabe, colocar à prova Deus também pode ser no simples ato de você parar de tomar uma medicação, que o médico falou para você tomar. A não ser que a medicação realmente esteja fazendo mal. Uma prescrição errada de uma medicação pode acontecer. Mas isso pode ser um ato de tentar a Deus. Quando eu fui, meu psiquiatra disse para mim assim,
2 anos tomando medicação. Aquele dia eu quis me jogar pela janela. 2 anos tomando medicação. Vamos aí, né? Contra tudo e contra todos, mas vamos aí. Vai fazer o quê? Vamos tomar. Eu tomei diariamente, todos os 2 anos de tratamento, a minha medicação. Até o dia em que meu médico chegou e falou assim para mim: você, a partir desse momento, não precisa tomar mais nada. Você está recebendo alta, está dispensado. Não quero mais ver tua cara. Toma aqui um Rivotrilzinho de vez em quando. Você te dá alguma crisezinha, mas está aqui, ó, medicação. Agora, quantos processos que eu vi na minha vida de pessoas que foram parando e foi só piorando a situação. Porque é isso que acontece. Então, colocar Deus à prova também envolve isso. Eu já vi gente que se suicidou por causa disso. Porque parou de tomar medicação. Então é muito sério isso. Gente, a gente tem que começar, nesse fórum sobre o cristão e a arte, que vai acontecer agora em abril, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão do dualismo, da dualidade. E o dualismo, ele é uma coisa tão perigosa que acontece dentro da igreja o tempo todo. A gente recebe uma herança de uma teologia furada que veio lá dos Estados Unidos, que veio dizendo que crente não fica doente, crente não toma remédio, porque remédio é coisa do Satanás, se você toma remédio é porque você não tem fé, como se isso fosse coisa do inimigo, que fosse falta de confiança. E a gente é fruto disso, e a ponto de que eu mesmo, sem me aperceber, estava sendo vítima disso, quando eu também me deparei com isso. Pensei, mas caramba, vou ter que tomar um remédio, mas cadê minha fé? E tinha gente que vinha me dar cada conselho, falando assim: Pipe, você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Precisa jejuar mais. Precisa ficar de joelho mais. Se consagrar mais. Começava a te olhar meio desconfiado, achando que aquilo ali fosse fruto de algum pecado teu na tua vida. Certo? Recebia 40 versículos por dia. Como se o ato de ler versículos fosse fazer alguma coisa assim poderosa na minha vida. No sentido de simplesmente a leitura de um versículo fosse fazer desaparecer qualquer coisa que estivesse acontecendo aqui dentro na minha mente. Então a gente é fruto desse dualismo, sabe? Isso daí de ver que aquilo, porque ele não tem uma cara sobrenatural, não tem cara de milagre, aquilo não vem de Deus. Não é Deus agindo por meio de uma medicação. Fala a verdade que a gente não pensa isso. Quando a gente está tomando um remedinho, a nossa fé não é abalada, a gente fica em crise, achando que realmente a gente não crê. Você acha que eu não passei por isso? Ser tentado a pensar que eu não tinha fé suficiente? Baseado nos tantos... Baseado. Toda vez que eu falo a palavra baseado, eu sei que gera alguma coisa aqui dentro. É um perigo usar essa palavra aqui dentro. Mas, com base. Muito bom, obrigado, Marina. Nunca mais usaria a palavra fora isso. Continuando. Apaguem de sua mente essa palavrinha por enquanto. Então, com base nisso tudo, a gente tem que tomar cuidado, porque nessa questão a gente pode muito bem estar tentando a Deus. Sabe? Existe um propósito. Eu sempre parto de um princípio, quando o Gabriel, por exemplo, fica doente, eu oro. Meu primeiro passo é orar. Pego meu filho, oro em nome de Jesus, sai, cura, expulso, tudo. Continua manifestado, então vamos levar no médico. Porque se fosse demônio, tinha saído. Então, é verdade. Eu vi a Andréa Vargas essa semana dando uma palavra sobre sexualidade. Tem um monte de pregação sobre sexualidade da Andréa Vargas no YouTube, gente. Depois vocês procurem lá. Andréa Vargas,
a esposa do Diniz lá do Avalanche. Ela tem um trabalho muito sério nessa área de sexualidade e as questões de abuso e tudo mais. E a Andréa Vargas, ela falando assim na pregação, ela falando assim, gente, todo mundo fala que homossexualidade é demônio. Tem muita gente que fala que homossexualidade é demônio. E ela fala assim, como eu gostaria que fosse demônio. Como eu gostaria que fosse demônio. Porque seria tão simples de resolver daí as coisas. Era só chegar e expulsar. Só chegar e falar, saia em nome de Jesus. E estava tudo resolvido. Não é verdade? Se pobreza fosse demônio, era só expulsar. Eu ia na sua casa lá. Ia ter bastante trabalho. Imagine, quando todo mundo tinha que visitar exatamente todo mundo e falar, saia, né? Tranca a rua, sei lá qual que é o diabo do mulambo, deve ser. Não sei qual que é o demônio da pobreza aí. E por aí. Né? Então, seria tão mais fácil na nossa vida se as coisas fossem simplesmente demônios. Eu sei que em algumas situações realmente podem ser. E por isso que eu falei, primeiramente eu oro, se eu vejo que não manifestou nada, aí eu levo no médico e expulso de outras formas. Né? Ou expulso por meio de um milagre, ou então tomando um Rivotrilzinho. Expulsa qualquer demônio do pânico. Então, não pondo Deus à prova. Então, cuidado com essas questões, sabe? Porque resistir ao Satanás é resistir também a essas questões. Também é resistir a isso. Resistir quando a gente tenta colocar Deus à prova. Então, não ponha Deus à prova. Em nome de Jesus. A terceira coisa é dando a Deus a glória. Aleluia. Olha o que acontece lá. E ele disse, Satanás dizendo, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Amém. Como é que você resiste, Satanás? Dando a glória ao único que é digno de toda a glória, culto, adoração, louvor, gratidão. Deve ser horrível ser um ateu nesse mundo. Não ter a quem ser grato. Eu acho interessante nessas definições de ateísmo, neoateísmo aí, porque eu sinceramente falando, eu acho que essa ciência materialista que tem aí, para mim ela é só um novo nome que se deu para algo chamado panteísmo. O que é panteísmo? Panteísmo é a crença de que tudo é Deus. Então, uma borboleta é Deus, a árvore é Deus, a energia é Deus, o sol é Deus, vocês, de alguma forma, é uma extensão de Deus. Então, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Né? Isso é panteísmo. Certo? É Deus em tudo, em todos. Né? E eu, como assisto muita coisa assim de debates nessa área de ciência cristã e ciência ateísta, né? E nem sei se é esse termo que a gente deve usar, mas sobre a questão de materialismo e questão de religião, é interessante, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um documentário lá, e toda vez que eu vejo esse documentário eu fico indignado. Porque os caras falam assim, e a natureza fez isso. Mas o que você está falando, afinal de contas? Você está dando uma consciência para a natureza. É como se a natureza ela fosse capaz de gerar algo para criar algo melhor por si mesmo. É como se ela fosse capaz de pensar, olha, isso é bom e isso não é bom. E aí que a galera do design inteligente bate pesado nisso. Gente, você está dando uma consciência para algo que não tem consciência. É mais fácil crer somente em Deus do que fazer esse monte de malabarismo, de crença, para acreditar, por exemplo, que o nada criou alguma coisa, né? Ou que a natureza é capaz de, por si mesma, criar mecanismos conscientes do que é o melhor. Como que a natureza cega, sem consciência, opera dessa forma? Não opera. Simplesmente não opera. Então, demos a Deus toda a glória. É muito bom
Por exemplo, o Ronei recebeu um presente essa semana, né? E ele falou assim, quarta-feira eu quero testemunhar. Então é bom você chegar e falar assim, eu tenho alguém a quem ser grato pelas coisas. Todos os dias quando eu oro, eu falo, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado pela vida, obrigado por minha esposa, obrigado por meu filho. Não sei se ela agradece por mim, mas eu agradeço por ela, né? Talvez a oração dela seja outra. Deus, obrigado por essa cruz, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu oro agradecendo. Daí ela que dê conta de si. E amém. Versículos 10 e 11, estamos terminando. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Pedro ele faz algumas declarações poderosas nesses versículos. Primeiro, que o Deus dele é o Deus de toda a graça. Aleluia. Sabe, fala para você mesmo assim. O meu Deus é o Deus de toda a graça. Aleluia. Então, o meu Deus não é Alá. O meu Deus não é o Deus que o judaísmo hoje procura estar servindo. Meu Deus se chama Jesus Cristo, revelado. Meu Deus não é Krishna. Meu Deus não é o Juju da montanha, como o Dawkins gosta de usar. O meu Deus não é o monstro do espaguete voador, que ele também gosta de usar. O meu Deus não é esses troços esquisitos que ele gosta de falar. Mas o meu Deus é o Deus de toda a graça, porque é o único Deus da graça. Não é poderoso isso? Num debate, uma cristã fez uma pergunta para Richard Dawkins, dizendo assim, Dawkins, e se você estiver errado? Perguntou isso para ele. Ele respondeu assim, e se você estiver errado com relação ao Juju da montanha, que é um deus na África, se não me engano, tribal. E aí? E se você estiver errada com relação ao Juju da montanha? Eu responderia isso muito facilmente. Eu diria, eu não tenho nenhum problema com o Juju da montanha, porque nenhum outro Deus na face da terra exige adoração exclusiva além de Yahvé. Todos os outros deuses da face da terra são ecumênicos. Repartem a sua glória. Na Índia há milhares de deuses que vivem pacificamente uns com os outros, dividindo a sua glória, as suas castas, os seus karmas. Não tem dificuldade nenhuma de conviverem uns com os outros. Aí chega Yahvé e se revela. Tirem todos da minha presença. A mim e apenas a mim pertence a glória. Juju da montanha não vai ter nenhuma crise existencial se eu não adorá-lo. Não vai ter nenhuma implicação moral eterna se eu não adorar Juju da montanha, se é que ele de fato existe. No entanto, se os adoradores de Juju da montanha não se prostrarem diante de Yahvé e o reconhecerem como o único Senhor, Deus do universo, Criador, as implicações serão outras. Muito outras. Vocês entenderam? Estar na posição em que nós estamos na fé cristã é uma posição incomparável. Incomparável. Porque, digamos que nós estejamos errados, nenhum outro Deus vai poder me condenar por não adorá-lo, porque eles não exigem adoração exclusiva. Eles gostam de repartir sua glória. Agora, se eu não adorar o Deus vivo, isso terá uma implicação. E amém por isso.
A outra coisa que ele fala é que esse Deus nos chamou para a sua glória eterna. Aleluia. Deus nos chamou para essa glória eterna. Fazia tempo que eu não vi uma música dizendo assim, eu não sei se na verdade eu vi uma vez uma música assim, mas essa última música hoje do Fruto Sagrado, quando o Marcelo estava cantando, ele fala assim, você me aceitou. Ponto. Como eu tenho raiva de gente que fala, eu aceitei Jesus. Aceitou o quê, cara? Meu querido, você não aceitou nada. Quem te aceitou foi Ele. Eu era um pecador, separado da glória de Deus, uma condição longe, afastado, inimigo de Deus, a Bíblia diz. E Jesus me aceitou. Eu falei, eu quero você, porcaria. Ou estragadinho, eu quero você. Eu achei lindo isso. Você me aceitou. Aleluia. Porque ele poderia simplesmente não ter me aceito. Mas ele me aceitou. Ele me chamou para a sua glória eterna. A terceira coisa que ele fala é que este Deus permite esse sofrimento temporário em nossas vidas, Pedro fala. Esse sofrimento temporário tem algum significado que um dia a gente entenderá. E eu penso que um dos significados do sofrimento que eu e você temos nesse mundo é para que a eternidade tenha um sabor muito maior ainda. Eu já falei, eu abomino essa visão, que eu não sei de onde que surgiu, que para mim é uma visão que é uma teologia emocional, ela não é uma teologia bíblica, ela é uma teologia emocional. A teologia que propõe que, por exemplo, no céu, você não vai lembrar de absolutamente nada do que aconteceu aqui na Terra. Essa é uma teologia puramente emocional. Né? Aí você pergunta assim, mas por que não? A pessoa, já pensou? Você vai na hora lembrar do teu pai que não está ali, que ele foi para o inferno. Né? Então, você vai ficar chateado lá no céu. Se lembrar que uma pessoa amiga tua não está lá. Falei, mas tem um outro lado. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que você não gostava, que não estão lá, que você vai ficar feliz. Então, tem vantagens e desvantagens nesse quesito, né? Mas agora, falando seriamente a respeito disso, isso é um absurdo, não existe nenhuma evidência bíblica, nenhum fundamento bíblico para isso. Do contrário, tudo aquilo que aponta para a eternidade, para a revelação acerca do que é o céu, a consciência das pessoas que estão ali, da razão pela qual elas estão ali. Adorando o Cordeiro que foi morto, crucificado, que é digno. Por que foi morto? Por que é cordeiro? Por que é digno? Fomos salvos do quê? Todas as implicações teológicas que apontam para a eternidade nos apontam uma consciência. E eu penso que o sofrimento é uma delas. O sofrimento nos coloca numa condição em que diante da eternidade, a eternidade então será uma grande festa de júbilo. Porque finalmente nós estamos livres. Toda a dor e o sofrimento finalmente acabou. Todos aqueles que foram antes de nós, finalmente nós poderemos abraçá-los novamente na presença do Deus vivo. Você já pensou você chegar no céu, e nós estamos lá no céu, e você olha para o lado assim, não sabe quem que é? Você não sabe quem é você só sabe no máximo o teu nome. Se souber. O meu, de preferência, eu vou trocá-lo no primeiro dia. Mas se a pessoa, você está no céu, você não ter consciência de quem você é, de quem é o outro, da sua história, de quem você foi, do que você vivenciou, e agora sim, finalmente, está vivendo uma glória eterna. Para mim isso tem sabor ainda maior. E aí, tudo indica que será isso, que nós teremos a consciência. Encerrando, versículos 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Dá um beijinho no seu irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus.
Não, os machos também, dá um beijinho no irmão aí, ó. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor, como é bom e maravilhoso, Senhor, olhar para a Tua palavra e ter ela como fonte de referência, de conduta, de desafio para a nossa vida, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos, Senhor, tão perdidos, sem a revelação da Tua palavra, Senhor, para todos nós. O que seria de nós se nós não tivéssemos, Senhor, na nossa vida, a Tua palavra como fonte de luz, de direção? Obrigado por ela, Senhor. Nos ensine a viver, Deus, em humildade. Pequenos. Nos ensine a ser pequenos, Senhor. Nos ensine. Nos ajude, Senhor. A não procurar glória, Deus, de homens, mas vivermos nossas vidas, Pai, na busca da coroa que o Senhor entregará a cada um de nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado pela esperança dessa glória que será revelada, Deus, um dia que virá, a qual todos nós um dia, Senhor, veremos face a face, Deus. Quando finalmente poderemos Te olhar, ver a Tua face, os Teus olhos. Nos ajude, Senhor, a resistir o inimigo até o fim, Senhor. Nos ajude, Senhor, vivendo uma vida de dependência de Ti, dando a Ti a glória que lhe é devida. Abençoe a todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Aos que não puderam estar, Deus, que a Tua graça permaneça sobre todos nós e nos conduza até o fim. Em Cristo Jesus eu oro. Amém.